Irmãos, eu queria que você abrisse a Bíblia lá em Mateus, no capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Enquanto você abre, eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre essa palavra, que não chega a ser uma introdução propriamente dita, mas para que você possa entender o contexto, né? Esse capítulo 26 de Mateus, ele fala um pouco antes sobre a última ceia de Jesus homem nessa terra. E o que é importante quando nós falamos sobre ceia, claro que tem toda a simbologia do que representa a ceia, né? O sacrifício do Senhor, a entrega, né, do seu corpo como sacrifício perfeito pelas nossas vidas, a simbologia do vinho como sangue e do pão como a carne de Cristo. Nós podemos perceber na ceia que cada um divide aquilo que você tem, né? Jesus, como o centro da ceia, ele consegue dividir aquele que ele vai entregar por nós. Então, naquele momento, quando ele divide o vinho e o pão, ele está dizendo o seguinte: olha, nesse momento eu vou dividir meu corpo com você. Por quê? Porque é nessa entrega que faz com que nós tenhamos liberdade de estar aqui hoje. E algo interessante também que nós podemos ver um pouco antes, é que é quando Pedro chega para ele e ele fala assim: olha, Pedro, todos vocês vão se escandalizar de mim. Todos vocês, no caso, as ovelhas, elas vão debandar, elas vão se espalhar, elas vão ficar longe. Aí Pedro se adianta diante de Jesus e fala assim: não, Jesus, eu não, Senhor. Onde quer que tu fores, o que tu fizeres, jamais eu vou me apartar de ti. E Jesus, né, com toda a sabedoria e com a presciência de aquilo que vai acontecer no futuro, ele olha para Pedro e fala: Pedro, antes que o galho cante, tu vai me negar 3 vezes. Aí nós chegamos nessa palavra, Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Amém? Todo mundo? Amém? Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Os 2 filhos de Zebedeu, né, relatados nesse trecho da Bíblia, são Tiago e João. Se você for ler o Novo Testamento, em diversas oportunidades, Jesus ele acaba se afastando com esses 3. Aí nós podemos perguntar assim: não, mas por que ele se afasta com esses 3? Preferência? Não. O que nos leva a crer que esses homens eles estavam buscando de forma mais profunda o relacionamento com Jesus. E por que você diz isso? Porque se você olhar, né, em algumas passagens, como por exemplo na ressurreição lá da filha de Jairo, você vai conseguir perceber que ele vem com uma multidão e ele fala para que todos se apartem e entra só com os 3. Porque naquele ambiente, eles que já conheciam o que Jesus poderia fazer, não havia para a incredulidade. A incredulidade iria atrapalhar aquele milagre. Então, quando ele se afasta com esses 3 homens, também por uma razão, ele fala assim: olha, já é chegado o momento. Eu vou com esses 3 porque eles são aqueles realmente que estão mergulhando em mais profundidade comigo. Então, que vocês, assim como esses 3, sejam irmãos em Cristo Jesus, que estejam também mergulhando em mais profundidade com o Senhor. Amém? Verso 38. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Olha esse pedido, né? Só para você entender, quem está falando isso é o próprio Jesus. Indo um pouco mais adiante, verso 39, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, verso 40, só uma observação aí. Vocês já pararam para meditar sobre essa palavra? Já pararam para meditar? Nós estamos falando daquele que tinha plenitude de ação do Espírito Santo, Jesus. E nesse momento, ele teme. Nesse momento é o momento que ele fala: Pai, nossa, meu Deus, Senhor, é difícil. Ei, discípulos, venham cá, orem comigo, vigiem e orem. Vigiem e orem comigo. Eu estou com uma tristeza muito profunda, vigiem e orem comigo. Esse é o pedido de Jesus. Verso 40. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Particularmente, eu creio que não é uma coincidência ele ter perguntado a Pedro. Pedro é aquele discípulo que nos versos anteriores vai dizer que jamais abandonaria o Senhor. E na primeira oportunidade ele abandona por causa do sono. Olha, assim somos nós, né? A gente vem aqui, fala juras de amor ao Senhor, se joga nos pés dele, chora, derrama. E às vezes, na primeira oportunidade, por causa de sono, nós deixamos e abandonamos. Verso 41. Vigiem e orem,
para que não caiam em tentação. Ele dá primeiro a instrução aos discípulos, né? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Aí ele arremata: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui Jesus dá uma baita aula, né? O espírito está pronto, ou seja, eu tenho a certeza, pelo Espírito Santo, da necessidade desse caminho, da necessidade da cruz. Mas a carne, o Jesus homem, nesse momento, ele olha e fala assim: meu Deus, a carne é fraca, eu tô triste, eu tô sendo acometido de uma tristeza profunda. Ei, discípulos, venham, vigiem, orem comigo, cara. O espírito ele está pronto, o propósito já está tudo certo, mas a minha carne é fraca. Jesus falando, verso 42: e retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ou seja, o segundo pedido. O primeiro pedido: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha, a tua vontade. Segundo pedido: Pai, se for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, mas faça-se a tua vontade. Verso 43: quando voltou, de novo encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus orando pela terceira vez. Depois voltou a seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Interessante, né? Quando nós nos deparamos com Jesus e nós falamos sobre o caminho de salvação, e esse, sem sombra de dúvida, foi o maior propósito de Jesus para nossas vidas, nós temos que entender também, ter a visibilidade de um Jesus homem. Aquele que veio não somente para que nós possamos ter acesso à graça, mas para que nós pudéssemos olhar para Ele e aprender dele, porque estamos falando de um homem. Quando nós conseguimos olhar nessa palavra e vemos que Jesus ele fala essa frase, né? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós conseguimos ver a limitação da carne, né? Nós conseguimos ver que determinadas ações que nós venhamos a ter, nós só vamos conseguir fazer se nós estivermos realmente agindo no espírito. Um dia, né, o Senhor deu uma direção para minha família e eu confesso a vocês que a minha vida estava muito confortável, amém e obrigado em Manaus, né? Nossas vidas estavam super tranquilas em Manaus. E para a gente seria muito mais uma zona de conforto, né? Seria muito mais fácil permanecer, porque nós conseguimos ver que aquilo que o Senhor tinha colocado em nossas mãos, Ele realmente estava multiplicando. Mas aí surge uma necessidade, surge uma direção de mudar de cidade. Aí eu confesso para vocês, a carne ela não queria vir. A carne é aquele momento que nós olhamos apenas pelo lado racional e falamos assim: não, mas aqui tá bom. Se você não estiver no espírito, quando Deus falar contigo numa situação dessa, você não vai conseguir perceber de que você deve fazer algo diferente. Você vai continuar no mesmo lugar. Só que nessas situações, nós conseguimos perceber que a única coisa que nos dá coragem de fazer, só tem uma: é o Espírito Santo que habita em nós. Então o mesmo Espírito que habitava em Jesus naquele momento que ele segue o caminho de cruz e que ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. É o mesmo Espírito que nos momentos de aflição vai dizer para você assim: cara, eu não quero fazer, poxa, mas eu vou fazer porque eu sei que isso é de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem convence da pecado, da justiça e do juízo. Amém? Aí eu queria trazer para vocês aqui algumas chaves. A primeira delas, observe o seguinte: tudo que vem do Senhor, Ele jamais vai te trazer medo. Tudo que vem do Senhor, Ele jamais vai te trazer medo. Ele pode trazer estresse, Ele pode trazer pressão, mas jamais vai te dar medo. Pô, mas por que você fala isso? Uma razão muito simples. Olha só. Se você observar em Lucas, no capítulo 22, a palavra diz que Jesus transpirou gotas de sangue. Você já deve ter lido isso, né? Esse fenômeno de transpirar gotas de sangue, ele é um fenômeno que ocorre por meio de um estresse extremo. Então é possível que isso aconteça. Por quê? Por meio do estresse, os vasos sanguíneos acabam dilatando e formam pequenos coágulos. E a transpiração acaba empurrando esses coágulos para fora. Beleza. Só que nós estamos falando aí de estresse. O que vem do Espírito, Jesus fala, o Espírito está pronto. Mas o que vem da carne, ele fala, a carne é fraca.
Então, naquele momento, quando Jesus ele é acometido por aquele cenário de medo, nós podemos perceber o seguinte, que não é a vontade do Espírito, mas sim a direção da carne. Conseguiram compreender isso? Conseguiram compreender? Então, quando nós falamos da coisa de Deus, nós vamos perceber que elas jamais vão te trazer medo. O que não significa dizer que você não pode passar por momentos de muita pressão. Aí você pode perguntar, não, vem cá, mas para que serve pressão? Para um motivo só, repara só. É a pressão de tudo que acontece na nossa vida que faz com que nós venhamos a tomar uma forma. Já pararam para ver isso? Nós passamos por uma série de cenários de pressão. Isso faz com que nós venhamos a tomar uma determinada direção. E nós tomamos uma forma. É quando você olha para alguém e fala assim, poxa, fulano, tu viu aí, cara? Poxa, que batalha. Tu viste que ele está sorrindo, cara? Poxa, você acredita que ele falou comigo? Olha o que aconteceu na vida dele. Então você começa a olhar para alguém e ver que ele tem uma forma diferente. Ele tem um brilho diferente. Aí você vê, não, essa pessoa realmente está cheia do Espírito Santo. Então o que nós temos que entender, e o que eu queria falar justamente sobre isso essa noite, é que há uma diferença entre pressão e uma diferença entre medo. Quando você fala sobre medo, a pressão é algo que te dá forma, mas quando você fala sobre medo, o medo ele é um peso que é colocado sobre você. Que via de regra, esse peso colocado faz com que você faça o quê? Com que você pare em muitos momentos. Isso é que é o medo. Então o medo é algo que se deposita, que vai totalmente de encontro ao que Jesus nos ensinou. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele arremata dizendo o quê? O meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, quando nós falamos sobre peso, o peso é algo que é colocado com você com a intenção de que você venha parar. Pode reparar. O peso colocado sobre você, ele faz com que você se canse, ele faz com que você não caminhe muito tempo e que você não consiga seguir numa direção. Você não consegue chegar em determinado objetivo com a mesma velocidade, se você estiver mais pesado. Então, que você entenda sempre, esse peso ele não vem do Senhor. E o que eu queria tratar hoje é sobre vencendo o medo. Tudo que Deus quer para as nossas vidas é o nosso coração. Tudo que Deus quer é o nosso coração. Aí você fala assim, não, mas ele quer que eu vá, ele quer que eu faça uma célula em determinado lugar. Ele quer o teu coração. Não, mas ele quer que eu mude de cidade, que eu vá para outro país. Ele quer o teu coração. Não, mas ele quer que eu leve uma palavra para os meus pais. Ele quer o teu coração. E como é que você tem certeza disso? Por uma razão. Se ele tiver o teu coração, ele pode direcionar para onde ele quiser. Se ele tiver o teu coração, ele vai ter um canal direto com você. E ele vai poder depositar na tua vida. E da feita que ele faz esse depósito na tua vida, você vai para onde quer que ele direcione que você vá. Você já reparou isso? Ou seja, se nós tivermos a certeza de o que ele quer é realmente aquilo que está dentro de nós, nós conseguiremos vencer. E quando nós falamos sobre medo, nós temos que pensar o seguinte, e coloca a mão realmente na sua consciência nesse momento. Quais são os seus medos? Você já parou para pensar? Quais são os seus medos? Nesse momento, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo possa realmente tratar com profundidade no seu coração. Quais são os nossos medos? Esses medos, eles te paralisam? Eles fazem com que você não venha a arriscar? Se você observar, a maioria desses medos, eles vão sempre se tratar onde? Vão sempre se tratar na nossa mente. Agora há pouco a Carla estava aqui, ela falou sobre as fortalezas da mente. E a fortaleza, o que eu digo é o seguinte, é algo que você constrói por dentro e você se fecha. São construções e edificações que você consegue construir por dentro e você não deixa nenhuma porta e você acaba se isolando lá dentro. Então, quando nós falamos sobre medo, nós falamos sobre batalha da mente, você quer que eu dê um exemplo? Eu vou dar o exemplo mais raso e superficial possível. Quantos de nós aqui tem medo de barata? Aí não, vão rir, né? Não, mas quantos de nós tem medo de barata? Não temos alguns de nós? Né? Temos ou não temos? Aí alguns vão olhar e falar assim, não, medo eu não tenho, eu tenho nojo, queridão, tu tem medo. Tem jeito. Quantos de nós temos medo de barata? Todos nós temos, cara. Todos nós não, a maioria de nós tem, já me incluí no meio, né? Me entreguei. Mas a maioria de nós... Pois é. Uma boa parte de nós tem, eu vou dizer assim, né? Eu fui ensinado pela minha mãe a ter medo de barata, a minha vida toda. Ela subia na cama, fazia um escândalo. Só que o que acontece? Vamos parar para pensar. Cara, qual é o tamanho de uma barata? É um inseto que
você vai lá e pisa em cima. Tem pessoa que vai, manuseia com a mão, já pega e joga fora, que não quer matar, já segura na mão e joga fora. Você já ouviu falar de alguém que morreu por uma barata? Ah, na casa de fulano eu ouvi um ataque de baratas, cara, aí tirou o cara da casa. Você já ouviu falar disso? E por que nós temos medo de barata? Pois é, né? Só que aí eu faço uma pergunta para você. Se você tivesse que entrar naquele banheiro ali agora e tivesse aquela barata cascuda, aquela que parece um pombo, né? Se ela tivesse no meio da porta, você ia entrar? Mas na verdade, isso são medos que estão o quê? No âmbito da nossa mente. São medos que quando nós paramos para pensar, fala, meu Deus, não tem lógica nenhuma. Olha, não tem lógica nenhuma. Quantos de nós tem medo de onça? Eu tenho. Quantos de nós encararia uma onça, assim, do 0800? Pô, tô com uma fome, tô no mato, tô fugindo. Ah, passou uma onça, eu vou atacar para comer. Não vai virar almoço. Ou jantar, se for à noite. É ou não é verdade? Só que o que é que eu queria falar para vocês? Eu lembro que uma vez eu tive num lugar, eu era muito, muito jovem ainda. E nessa época eu tinha muito medo de barata. Aí o tratamento para mim foi o seguinte: eu morei uma época numa casa que era cheia de barata. Aí eu comecei a perder o medo, entendeu? Fui deixando de lado. Mas nessa época ainda eu tinha muito receio realmente. E eu lembro que eu fui ao banheiro, na hora que eu fui dormir, eu estava com vontade de fazer pipi. Quando eu cheguei ao banheiro, eu vi lá, eu vi uma barata. Queridão, não fui, voltei para a cama. Meu irmão, passei a noite toda dormindo mal. Cara, não vou, ela vai voar em mim, vai. Não é como se bastava ir lá, pegar a sandália, pá, matou, pronto, tem que resolver. Aí, ou seja, eu dormi mal a noite inteira, no dia seguinte eu fui ao banheiro. Mas para você ver, né, como tem coisas na nossa mente realmente que nos impedem, né, elas nos freiam. Mas essa ideia da barata foi só realmente para que você tivesse a ideia superficial realmente do que significa o medo. Mas quantos de nós que temos muita certeza naquilo que a gente pode fazer, como é que nós agimos quando as coisas saem do controle? Quanto mais você tem certeza que é você quem pode fazer, você tiver certeza nas suas mãos, naquilo que você pode construir, você vai ser uma pessoa que tem muitos problemas quando as coisas saem do seu controle. Você vai ser uma pessoa que vai ter muito problema, como, por exemplo, às vezes uma enfermidade grave alcança a tua casa, ou as pessoas que você ama. Aí nesses momentos o que é que geralmente acontece? Quando você tem muita certeza da sua força, certeza do seu agir pela sua mão, você costuma se isolar. Você é levado para uma caverna ou para um poço profundo. E você mergulha naquilo que nós chamamos de depressão. Você já percebeu isso? É nesse momento que, quando você mergulha nesse cenário, é que você começa a ter uma série de outros problemas. Vocês já viram isso? Já se depararam com isso ou não? Isso pra gente é catastrófico. Catastrófico, isso nos destrói. Isso nos leva para um fundo de um poço em que muitas vezes a gente só consegue ter a visão lateral. Eu não sei se vocês já viram um poço por dentro, porque eu já vi. A visão lateral de um poço é a mesma, é sempre parede. É como se você estivesse dentro de um aprisionamento. Quando na verdade, né, nesses cenários a gente deve olhar o quê? Deve olhar para cima, é lá que está a luz. É lá que está a saída, é lá que está a fuga. Nós temos também, nesse momento que nós nos deparamos com essas situações que nós não conseguimos fazer nada, nós nos tornamos impotentes diante do que está acontecendo, nós começamos a questionar a nossa fé. Muitos de nós questionamos. Muitos de nós, a primeira atitude que nós temos é olhar e falar assim: Senhor, onde é que tu está nessa jogada? Deus, o Senhor me abandonou. Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? E a nossa fé fraqueja. Eu lembro que a Kiara tinha, acho que 4 aninhos, eu não lembro acho que 4 anos, quando ela teve aquela infecção intestinal meio grave, né? E ela foi levada para o hospital, fomos para o hospital com ela de madrugada. E chegamos lá, ela teve o primeiro atendimento e continuou muito ruim. E eu lembro que num determinado momento ela falou: papai, banheiro. Aí eu peguei ela rápido. Então, como ela estava evacuando mesmo, né? Estava com dificuldade de segurar. Eu peguei, tentei sair correndo com ela e no caminho ela acabou defecando, né? E se sujou e me sujou um pouquinho também. E eu lembro que quando eu olhava para ela, ela não estava nem preocupada com a dor, ela estava preocupada com a vergonha. E às vezes nesse momento, né, a gente nem se preocupa tanto com a dor, a gente se preocupa com o que é que vão pensar da gente. E eu recordo que eu entrei no banheiro com ela e, né, fiz a limpeza toda e falei: filha, papai,
filha, calma, papai vai trocar de roupa, calma, papai vai já trocar de roupa. E fiz ali o que seria necessário, e a Carla tinha saído para tentar a internação dela, e quando a Carla voltou, ela já ia ser internada. E eu fui para casa para pegar umas roupas para a gente e para a Kiara. Só que quando eu cheguei em casa, eu recebo a ligação. Eu estava arrumando as coisas, quando eu vi que era a Carla ligando, eu pensei assim, poxa, deve ser algo que ela esqueceu de pedir. E quando eu atendi o telefone, ela estava chorando, amor, pelo amor de Deus, não estou conseguindo colocar o soro nela. Eu, sério, amor, sério, por quê? Não, peraí que vão colocar agora, já te ligo. Caramba, eu peguei e falei, meu Deus, eu não acredito. Aí daqui a pouco ela liga de novo, amor, pelo amor de Deus, não estou conseguindo. Chamaram a enfermeira da UTI para ver se consegue experimentar. Ela está desidratada, o seu resultado, ela está extremamente desidratada e tem que colocar, senão ela entrar no quadro de... Nem lembro como é o nome. Não é desidratação, eu falava no quadro que eu esqueci agora o nome. Entendeu? Então o que é que eu fiz naquele momento? Eu falei, aí você, né, se coloca, amor, calma, vai dar tudo certo, vamos ter fé. Né? Mas aqui dentro eu já estava totalmente destruído. E quando eu desliguei o telefone, eu lembro que eu estava no nosso quarto, eu joguei o telefone em cima da cama, me ajoelhei no chão e comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, por que isso está acontecendo comigo? A tua palavra diz justamente o contrário. E Deus, o que é que está acontecendo? Não é o Senhor? E comecei a questionar. O Senhor não é o Deus da cura? Não é o Senhor o Deus que faz a restauração? A minha filha tem 4 anos, por que ela está passando com isso? Eu lembro que logo em seguida eu peguei o telefone e liguei para o meu pastor, pastor Júlio. E liguei para ele chorando mesmo, pastor, pelo amor de Deus, a minha filha está ruim, não estou conseguindo colocar o soro nela. E comecei a chorar, entendeu? E terminou a ligação, entrei no carro e fui embora. Quando eu cheguei lá, tinham conseguido colocar o soro nela. Graças a Deus. Mas é nesses momentos, meus irmãos, que nós questionamos a existência de Deus. É nesse momento que nós devemos buscar mais ainda no Espírito. É nesse momento porque a carne ela não vai conseguir. Naquele dia a minha carne não conseguiu. E quantas situações de pressão nós passamos? Quantas situações de pressão, de medo nós passamos? E a primeira atitude que nós temos é essa. É deixar nossa carne falar mais forte que o Espírito. E falar, Deus, por quê? Deus, mas a tua palavra não diz. Olha, se eu creio em ti, olha, se tu és Deus, faz. Olha a nossa atitude. Quando na verdade o que nós deveríamos o quê? É mergulhar no Espírito. É falar, Senhor, toda incredulidade eu repreendo, mas eu creio que o Senhor pode agir. Senhor, o Senhor sabe como está aqui o meu coração. Meu coração está destruído, mas o Senhor é o Deus que restaura, que tira esse coração de pedra e bota o coração de carne. Como outra forma de medo, nós temos medo de demonstrar nossas fragilidades. A nossa fragilidade, muitas vezes, a gente pensa, a gente tem a ideia sempre do que o outro vai pensar de nós. Ah, não, mas se eu fizer isso, o que é que ele vai pensar de mim? Eu não vou pedir ajuda, né? Porque o que é que ele vai pensar de mim? Eu não vou falar com a minha mulher, o que é que ela vai pensar de mim? Eu não vou pedir perdão para o meu filho, o que é que ele vai pensar de mim? Isso vai minar minha autoridade. Daqui a pouco ele não me respeita mais. Quando na verdade, o que a Bíblia ensina, o que Jesus ensina é justamente o contrário. Ele ensina, olha, sejam mansos e humildes de coração. Ele ensina exatamente o contrário. Sejam mansos e humildes de coração. Muitas vezes, irmãos, essa demonstração de fragilidade, ela vem até por uma experiência errada, uma experiência ruim. Você está com um problema e você acaba, sem direção de Deus, abrindo o seu coração para uma pessoa que não deveria ouvir. Ao invés de ela te ajudar, ela só faz te empurrar mais para baixo. E você toma isso como uma verdade na sua vida. E a partir de então você começa a adotar uma postura diferente. Não permite com que ninguém mais possa tentar te auxiliar. É ou não é verdade? É verdade. É quando você abre para a pessoa errada, muitas vezes, e daqui a pouco quando você vê, todo mundo está sabendo. Algo que realmente era segredo, algo que você depositou por confiança. Isso machuca, isso maltrata, e da mesma forma te empurra para uma caverna de novo. Né? E você fica o que o meu pastor chama de encorujado, né? Você fecha suas asas, você se fecha no seu lugar. E você se blinda. Porque o grande problema, sabe qual é que é? É quando nós blindamos o nosso coração. Quando nós blindamos o nosso coração, a gente não permite com que nada mais entre. Porque isso é uma defesa. Esse é o momento de uma defesa. Porque às vezes você machuca de tal forma que você tem medo que aconteça de novo. E você não permite novos processos. Pode perceber. Pode perceber que isso acontece na nossa vida. Eu recordo que quando nós começamos essa parte de liderança, de célula, enfim, eu sabia que eu tinha que buscar em Deus. Eu falei assim, não, eu vou buscar em Deus.
Cara, eu tenho que buscar, Deus vai falar comigo. E com alguns meses o Senhor começou realmente a falar. Mas a minha ânsia de buscar em Deus, ela não me permitiu com que muitas vezes eu fosse ensinado. Não ensinado pelas pessoas que estavam próximas a mim, porque eu sempre as ouvi. Mas ensinado por pessoas que, apesar de distante, eu tinha à disposição mídias que poderiam me auxiliar no crescimento. É quando você encontra uma fonte que realmente ela pode te ajudar no crescimento. É quando você encontra, de repente, uma ministração e você pergunta, né? Renzo, vem cá, tem esse cara aqui, o que é que tu acha? Rapaz, esse cara é uma bênção, meu irmão. Vai lá, escute. Não está fazendo nada, bota no banheiro lá. Escute uma ministração. Olha esse louvor que é uma bênção. Olha esse louvor como é que é. E eu recordo que dentro da célula, e principalmente para minha esposa, eu falava assim, olha, vocês estão se alimentando só disso. Olha, vocês estão buscando muito mais isso do que a Bíblia. Isso era a minha forma de ataque. Não que fosse a verdade que eu estivesse buscando mais, mas era o que eu conseguia perceber muitas vezes. Eu falava, olha, isso daí está errado. E por conta de algumas ocorrências do passado, eu blindei meu coração para o futuro. Por conta de algumas experiências do passado, eu blindei meu coração totalmente para o futuro. E sempre as coisas que eu queria falar eram coisas que eu mesmo buscava em Deus. Sempre aquilo que eu queria aprender, o Espírito Santo tinha que me ensinar, porque eu não permitia com que ninguém de fora me ensinasse. Aí eu estou certo? Não. Se eu puxar para 20 anos atrás, 30 anos atrás, vou colocar assim, 20 anos, mais ou menos, 20 a 30 anos, a forma de divulgação de ensinamentos era por meio de livros. Pode ver. Não é por meio de livros ou você ir num culto de ensinamento. Era a forma de ensino. Hoje em dia nós temos uma rede social extraordinária. Extraordinária onde você pode buscar conhecimento. É claro, da mesma forma com que nós temos conhecimento, com que nós temos realmente ensinamentos que estão do Senhor, nós temos heresias horríveis. Heresias horríveis. Coisas que te dão entendimentos que te levam a sofismas, né, que são aqueles entendimentos que você toma como verdade, mas são erradas, que elas acabam te afastando totalmente dos caminhos do Senhor. Mas, por muito tempo eu deixei de utilizar essa ferramenta. Orgulho, irmãos. Orgulho. Eu sempre falava, Deus falou com os apóstolos, Deus falou com os profetas. Ele falou que Ele deixaria o Espírito Santo como nosso ensinador. Então eu vou me alimentar só dele. Orgulho, irmãos. Orgulho. Orgulho, orgulho total. E hoje de manhã, orando ao Senhor, Ele ministrou isso no meu coração. De uma forma muito profunda. O quanto que muitas vezes eu errei, quando na verdade eu deveria inclusive aprender com aqueles que estavam compartilhando comigo. Então, a minha blindagem sempre foi a seguinte: eu não quero parecer com ninguém, eu não quero copiar ninguém, eu quero ter aquilo que Deus estabeleceu para mim. Só que você aprender de alguém não significa dizer que você vai ser a cópia dele. Porque eu passei 6 anos aprendendo com um homem chamado Júlio Inhamuns, que é meu pastor, e eu não sou parecido com ele. Há medos também, irmãos, há medos do passado que nos impedem de tentar novamente. Vou dar um testemunho aqui para vocês que é uma benção. Eu vinha sempre jovem, de infância para jovem, eu vinha sempre de férias para Macapá. Morava nessa época em Belém. E nessas férias sempre nós íamos para o interior aqui, um sítio do tio meu, um terreno do tio meu que eu não sei nem para onde fica. E quando nós chegávamos lá tinha uma coisa que eu gostava muito, mas eu gostava distante, que era dos búfalos. Eu achava o máximo, cara. Eu gostava muito de boi, né? Até do cheiro. Eu sei que é o cheiro que a maioria não gosta, né? Aquele cheiro de curral. Mas eu gostava muito daquilo. Mas, cara, os primeiros dias para mim eram catastróficos. Eu não conseguia entrar no curral, eu tinha medo. E o pessoal, meus primos entravam e todo mundo, e boi nunca chifrou ninguém. Mas eu falava, não, esse bicho é grande. Né? O bicho é feio, ele olha para mim mastigando assim, eu ficava... Então, eu acabei vindo para cá, eu não sei dizer para vocês, 10 vezes, 12 vezes de férias, e todo início de férias era a mesma coisa. Todo início de férias eu passava por aquele processo. Eu não me permitia ter um ensinamento do passado que entrasse na minha mente e falasse, olha, eu já sei como é que é. Agora eu entrava e vou direto, sem medo. Não me permitia fazer isso. Aí você pergunta para mim, e hoje como é que é? Hoje eu continuo não entrando no curral, eu tenho medo. Entendeu? Aquele bicho é feio, o bicho é grande. Aí quando a gente para assim, a gente pode olhar para a nossa vida
e ver que tem medos que nós temos no passado. Eu nunca tive nenhum trauma com boi, irmão. Quer dizer, vou já falar um aqui também. Mas na infância eu nunca tinha tido um trauma com boi que dissesse assim... Uma vez eu subi numa goiabeira, já estava em cima, o boi ficou lá embaixo. Até hoje eu não sei se ele queria a gente ou não, mas fiquei lá em cima por precaução. Mas o que eu digo para vocês é que nós nos deparamos com medos do passado que nos impedem sempre em vários processos da nossa vida. Sabe, a gente já viu que dá certo, a gente vê muitas vezes que até de Deus, mas você não faz porque você tem medo. Quando eu já na fase adulta, já em Manaus, isso uma vez eu fui para uma fazenda de um amigo, e esse meu amigo era do tio da mulher dele, na verdade. O nome dele é Júlio, até falei o nome dele. E ele tinha um problema na perna, então ele não corria com a velocidade que eu corria, diria assim, né? E numa dessas, a gente estava voltando, andando, lá da porteira. É outro testemunho isso aí, mas a gente vinha andando na porteira. Só que quando nós passamos no arame, tinha um monte de boi. Aí já não era búfalo, aquele boi comum, né? Aí ele olhou assim, aí eu e ele, a gente ficou naquele campeonato, né? Quem é o mais macho dos dois, né? Então ele falou, ei, cara, tu tem medo de boi? Eu falei, não. Isso aí é só tu levantar a mão que ele corre. Aí, mas sério, tô te falando, quer ver ali? Ei, vai boi e tal. Comecei a levantar a mão e começaram a sair. Meu irmão saiu todo mundo, menos um boizinho pequeno. Só ele ficou. Eu falei, eu não acredito, só comigo. Fomos chegando perto, o boi começou a riscar o chão, cara. Ele baixava a cabeça levantada. Aí eu falei, Júlio, não corre, porque assim, se correr, ele corre atrás. Bicho, eu tô andando aqui, quando eu vejo lá vem o boi. Quando eu olho o Júlio, já tá uns 20 metros de mim correndo mesmo. Aí eu não acredito, cara. Aí corri. Cara, eu fui correndo, mas eu tinha certeza que ele tava me chifrando. A qualquer momento ele ia me chifrar. Aí o pessoal da casa, o Júlio correu pra cá. Aí eu ainda fui naquela, eu falei, caramba, se eu passar do Júlio, eu vou passar dele, o boi pode pegar ele, né? Eu corri pra cá pro arame, que era mais perto, ele correu pro campo. Eu falei, rapaz, eu vou pro arame, que eu passo no meio do arame. E eu corri, e todo mundo começou a olhar da casa. Só que o boi, ele fez assim e parou. Ele só fez o caqueado e parou, né? Meu irmão e eu saí, cara, uns 100 metros correndo. Todo mundo olhando, rapaz, que viagem é essa do Renzo, dá uma olhada aí. E eu correndo, aí agora imagina a cena, né? Aí eu corri, quando eu cheguei perto do arame, eu pulei assim, ó, pelo arame. Aí o arame degatou na minha perna, abriu um corte assim. Caí lá, quando eu voltei, meu irmão, o boi, nem dava para ver mais o boi. Aí eu olhei o Júlio vindo andando, o Júlio rindo. Ou seja, o medo, irmão, ele tinha ficado lá no mesmo lugar e eu continuava me desprendendo, sabe, correndo. Se eu olho para trás, não, opa, parou, né? Vamos embora. Mas não, cara, nossa. Mas você consegue perceber isso? E nós continuamos assim na nossa vida muitas vezes. É sério. Nós passamos por situações, nós vivemos determinadas situações que depois nós perseguimos tendo a mesma atitude errada. Nós passamos anos tendo a mesma atitude errada, por conta de um medo que foi lá atrás, alguma coisa que nos machucou. E nós continuamos parados com esses medos no coração. Nós temos também, irmãos, medo de mudar. É muito melhor ficar parado. É ou não é verdade? É. Na vida, muitas vezes, é muito melhor ficar parado. E nesse medo de ficar parado, muitas vezes, nós acabamos olhando para velhos processos e tentamos agir da mesma forma. Nós vivemos coisas com Deus que nós queremos sempre agir da mesma forma. Ah, não, mas tem um louvor que, poxa, quando ele me toca... Ah, tocou outro louvor, não, tem que ser aquele louvor. Entendeu? Aquele outro lá, quando ele toca. É quando você passa 5, 6, 7, 8 anos. Ai, eu fui pro louvor no meu encontro. Só com aquele louvor que eu consigo entrar na presença do Senhor. Você não se permite novos processos. Isso é medo de viver o novo. Eu lembro que uma vez eu me recolhi junto com 2 homens para orar num sítio isolado. E quando nós fomos para esse sítio, nós chegamos lá já 10 horas da noite, mais ou menos, nós começamos a orar, né? Aí oramos. E quando eu fechava os olhos, desde o primeiro momento, eu fechava os olhos, eu tinha certeza absoluta que uma onça ia pular em mim. Mas certeza absoluta. Não, certeza absoluta. A onça ela ia pular em mim. Era um sítio era o primeiro sítio na saída de uma reserva ambiental. E eu sabia que lá tinha todo tipo de bicho, né? Então eu fechava os olhos, caramba, lá vem a onça, eu abria. Caramba, não acredito, que isso, rapaz. Aí fechava os olhos, lá vem a onça, eu abria. Foi tão absurdo que eu fui pro canto, aí tinha uma viga assim dessa grossura, só que de madeira, que ficava no canto. Aí eu encostei assim para orar de costa na viga, pensando assim, cara, na costa ela não me ataca, se vier bem pela frente. Eu comecei a orar assim, ó.
Naquele momento, é sério, naquele momento, eu não conseguia perceber que era uma opressão. Porque, poxa, você está buscando a Deus, cara. Você fez todo um planejamento, sabe? Você vai buscar o Senhor em oração. E aquilo não te permite. E eu fiquei 11 horas, meia-noite. Aí lembra dos processos que eu falei? Do medo da fragilidade? Eu não tive o coração suficiente para chegar para aqueles homens e falar assim: cara, deixa eu falar uma coisa, bicho, ora a mim. Coloca a mão aqui na minha cabeça, vem cá, vamos orar junto. Porque eu não consigo fechar os olhos, acho que uma onça vai pular em mim. É opressão, é medo. É medo. Então esse medo ele não vem do Senhor. E eu persegui, assim, até 2h30 da manhã, mais ou menos. Aí quando deu 2h30, o Rafael ia trabalhar no dia seguinte. Ele assim, eu vou dormir. Eu falei, não, beleza. Aí quando ele foi dormir, eu já li na rede, né? Falei assim, caramba, tem um negócio aqui que tá meio ruim. 2h30 da manhã. Tinha passado 11, 12, 1, 2, 2h30. 2h30 da manhã eu abri meu coração. Cara, tem alguma coisa que tá errada, bicho. Porque aí o Raco deitou mais lá um pouquinho, ele bem aqui, rede com rede, quase aí, Rafael, né? Cara, tem um negócio aqui, deixa eu te falar, falando baixinho, né? Cara, parece que uma onça vai por aí em mim. Esse sempre pensou opressão, rapaz. Pois é, cara, que negócio. Cara, eu vou voltar para orar. Não, vou voltar para orar. Meu irmão, então vai lá, deixa eu abençoe, tá? Que eu vou dormir, beleza, eu voltei para orar. Irmãos, quando eu voltei para orar, a onça deixou de querer pular em mim? Não. Só que nesse momento eu abri os braços e falou, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti, Deus. Cuida da minha família, cuida da minha casa. Se essa onça pular em mim, ela vai me matar. Mas eu me entrego para Ti, então me aceita aí na Tua glória, né? Me aceita na Tua presença. E eu falo para vocês, dali de 2h30, 3 horas da manhã, até amanhecer o dia, nossa, eu experimentei de uma forma muito real de Deus. Muito real. Eu não dormi. Não dormi. Eu não podia dormir. Eu não conseguia dormir. Eu levantei da rede, eu via que eu estava fazendo barulho, depois eu desci, quando deu o negócio de 7 horas da manhã, eu pulei no rio. Meu irmão, sozinho, meu irmão, cheio da presença de Deus. Foi uma benção. Mas se passaram alguns anos. E eu comecei a ter algumas batalhas também. E nós já estávamos à frente de uma célula. E eu falei para os homens, cara, há 2 anos atrás, mais ou menos, eu me isolei no sítio, estou querendo ir lá na virada do ano. Aí era uma célula, tinha algumas pessoas, era grande, né? E eu falei, cara, eu vou lá, vou buscar de Deus, eu vou. Aí eu via, né? Era uma cadeira, como se fosse aqui assim, ó. Todo mundo sentado numa cadeira, né? E eu falando, cara, eu vou buscar de Deus. Então assim, homens, se vocês quiserem ir, não sei o quê, eu só via a mulherada. Afastando o homem para frente para ir junto, né? Ou seja, vai com ele, tá precisando, né? E muitas vezes é assim com a gente, né? A gente escuta uma ministração e fala, olha, falou contigo, né? A gente não consegue ver falando com a gente, né? E naquele momento, o que é que eu fiz? Eu fui buscar, cara. Eu falei, cara, eu vou dia tal. Aí eu convidei todo mundo, né? Eram uns 11. Vai 11, vai ser uma benção, né? Meu irmão não foi ninguém, foi só eu. E a minha mulher, o mais bacana é que a minha mulher, no dia, ela queria furar um negócio no apartamento, ela achou 30 furos para eu furar, cara. Terminei 4 horas da tarde, eu queria ir para ela de manhã. Eu terminei 4 horas da tarde. Eu falei, ô mulher usada por Deus, meu Deus. Senhor, sabe? Eu acho que é o cão querendo me atrapalhar, Senhor, porque eu tô querendo te buscar, Senhor, eu não consigo sair daqui. Então eu saí de casa 4 horas, ainda fui atrás de uma rede na casa da minha sogra. Quando eu tô vindo de lá, já na principal, no engarrafamento, já, meu irmão chateado, tinha perdido a presença já. Chateado, aí eu me dei conta, minha carteira estava vencida, minha habilitação, e tinha que passar em 2 barreiras, né? Aí eu falei, o Senhor, eu vou. O teimoso persistente, né? Eu vou, Senhor, e assim, eu tô indo para te adorar, o Senhor que sabe. Eu no engarrafamento, 5 horas da tarde, 5 e pouca, quase 6 horas, aí uma via grande lá, e aí eu falei assim, Senhor, aquela bênção eu acho que ela vai me pegar, entendeu? Mas eu tô indo para te adorar. Mas quando chove não tem blitz lá, então se eu fizer chover, resolve, né? É o meu plano. E fui embora, engarrafamento, irmão, daqui a pouco o tempo começou a fechar. Irmão, o tempo começou a fechar, foi fechando, e eu falei, será, mestre? Aí entra a incredulidade, né? Poxa, por mim, né? E fui, parei numa loja de conveniência, comprei uma garrafa de suco, de uva e um pão integral. Irmão, quando eu voltei, quando eu saí, começou a pingar. Falei, glória a Deus, quase eu dou uma pedrada com a garrafa de uva, então eu falei, glória a Deus, aleluia, Deus fiel. E ninguém entendia, né? Porque as minhas coisas são assim, eu sou meio maluco pra essas coisas. Eu no meio do posto de gasolina, Deus fiel. E quem olha dentro do carro fala, rapaz, esse menino aí tá meio estranho. Mas eu não tô nem aí, eu não ligo, tá? Eu não ligo. Eu vivo minhas coisas, eu dou glória a Deus, aleluia, andando na rua, cara. Eu não tô nem aí. É eu e Deus, meu irmão, ninguém atrapalha. Eu não tô nem aí.
E saí pulando pro carro, Deus fiel, Deus... Meu irmão, fiquei na chuva, fui todo molhado ainda. Tava seco, aí fui todo molhado. Entrei no carro e glória a Deus. Aí o que aconteceu na Blitz? Não tinha ninguém, passei direto. Deus de provisão, Deus real. Fui glorificando o Senhor. Querido, mas caiu um temporal, meu irmão. A chuva de 1 ano, acho que deu naquele dia. Eu não conseguia mais enxergar na estrada. À noite, né, luz ligada. Aí eu falei, Senhor, se for para ir para a glória, Senhor, te entrego o meu corpo, né? Me aceita como sacrifício de ti. Comecei a não enxergar mais nada, e carro parando assim com o pisca-alerta. Aí eu olhei e falei, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, eu não estou enxergando nada, mas eu vou continuar, porque eu tenho que chegar lá. Eu sei que eu tenho agir aqui. Rapaz, passou mais um tempinho, a chuva parou. Aí lá vai eu de novo, né? Meu irmão, eu fiquei aleluiado. Aí abri a janela do carro, botei o louvorzão, né? No último, no 12 e no 14, né? Como fala o caboclo. Meu irmão, e foi embora. Só que eu tinha a segunda Blitz. Aí eu tô chegando na segunda Blitz, já escuro. Aí eu olhei de longe o cone, né? Você vem numa curva, acho que é pra direita. Aí eu vi o cone lá na frente, um carro na minha frente. Eu falei, Senhor, agora tá aí, olha, já aconteceu lá atrás. Agora aqui é do mesmo jeito. Só que eu não tô vendo chuva nenhuma, né? Rapaz, no que o carro parou na Blitz, o cara pede, ele para, todo mundo pede o documento. No que ele parou, abençoado lá, rapaz, aí teve alguma coisa, o cara, olha, falou assim, eu vi quando ele fez assim, eu tava perto já daqui para aquele muro, já reduzindo a velocidade, e fez assim, ó, que era para entrar no posto de gasolina. Aí o cara entrou no posto de gasolina, os policiais todos avançaram nele, né? Aí tem um cara de uma moto, veio e cruzou a rua. Aí eu falei, esse daí me segurou, né? Aí eu fui parando já, aí o cara de lá falou alguma coisa com ele, olhou, pegou a moto e saiu. Ah, meu irmão, aí pronto, aí desabrochou o negócio. Aí fui adorando, louvando ao Senhor. Meu irmão, eu cheguei no ramal, rapaz, debaixo de bênção, não sei nem como eu cheguei na casa, meu irmão, mas na bênção mesmo. Quando eu cheguei na casa, um amigo meu tinha, não tinha caseiro lá, botou um cachorrão desse tamanho no sítio. Aí eu abri o portão, voltei, quando eu entrei no carro, olhei o cachorro, eu falei, misericórdia, Senhor. Aí entrei, eu falei, rapaz, Senhor, eu tô contigo, meu. Não deixa esse cachorro me morder não, entendeu? Então, né, eu vim para te adorar, me ajuda. Meu irmão desci do carro, o cachorro veio me cheirar, eu botei Bíblia do lado, caixinha do outro, suco de uva, pão integral e rede, fui lá pro segundo andar, tentei ligar a caixinha, não consegui, cara. O pendrive não funcionava na caixinha, não funciona, acho que até hoje nessa caixinha, pendrive, acho que não funciona, pois é, eu não sabia. Não fui bem instruído pelo manual, não li o manual, né? Aí tentei o pendrive, não deu certo. Aí o celular não tinha internet, eu falei, meu irmão, vai ser louvor mesmo. Senhor, eu tô aqui, comecei a orar, meu irmão começou a me dar fome. Fome, comecei a orar e fome. Eu não consegui me concentrar com fome. Eu falei, pô, não acredito, eu estiquei a rede assim, pai, eu vou comer. Aí comei o suco de uva lá e falei, poxa, Senhor, já deu um negócio errado na mulher de Deus, né, que fez 30 furos no apartamento, né, já vim meio errado, né, já aconteceu tudo isso até aqui, eu vim aqui para te buscar, Senhor. Que fome é essa? Aí já fiquei chateado. Me chateei com todo o processo. Me chateei com aquela pressão que eu sofri naquele dia. Né? Aquela pressão que era para me moldar e saber que eu só tinha ido lá para adorar, eu me chateei com aquilo. Aí fiquei na rede ali, deitei, daqui a pouco dormi. Aí dormi na rede, dormi. Quando deu assim, acho que umas 11 horas da noite. Cara. Isso era mais... Eu cheguei lá, acho que umas 7h30, 8 horas. Quando deu umas 11 horas da noite, eu acordei com aquela voz, né? Como diz a palavra, como uma voz de muitas águas, chamando o meu nome. Falou, Renzo, eu tive tanta certeza que era de Deus, até o cachorro latiu. Eu tive tanta certeza que era de Deus, que eu sentei na rede e me encolhi, porque a presença era tão real e me senti tão pequeno. Eu acordei chorando, foi mais incrível. Eu acordei chorando e falei, Senhor, fala, Deus. Meu Deus, tu é muito real. Eu vim até aqui para te buscar e tu está aqui. Durante todo esse processo, eu sei que o Senhor me acompanhou. Aí veio a sentença. O que é que tu está fazendo aqui? Nossa. Aí aquela tristeza profunda que foi acometida no coração de Jesus acometeu meu coração. Aí eu falei de uma forma diferente. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe. Eu vim aqui te buscar. Eu me preparei o dia inteiro só para te adorar. Eu fui contra tudo e contra todos, somente para estar nesse momento aqui. Eu vi chuva cair, o Senhor me levou de blitz. E eu estou aqui, Senhor. Aí veio a segunda sentença. Então quer dizer que tu... Aí eu vim aqui para te buscar, eu falei, né? Ele falou, então quer dizer que você vem aqui 360 vezes no ano? Nossa. Até hoje eu não sei se ele queria dizer mais alguma coisa, porque eu não parei para escutar, não. Eu dei um pulo daquela rede. Eu sabia que não era para eu estar ali, irmãos. Por quê? Mas por que eu fui? Porque eu me apeguei a um velho processo de busca. Você entendeu? Tem coisas na nossa vida que elas vão dar certo. Você vai viver a experiência que você vai viver de uma forma muito real com Deus. Mas não necessariamente você tem que buscar a mesma forma dessa vivência. Porque o ensinamento de Deus é o seguinte, vai para o teu quarto secreto. Entendeu? Eu te quero em secreto. Ele quer o nosso coração. E a gente não precisa fazer todo um show, todo um mover
para que o Senhor possa alcançar nosso coração. E eu voltei para casa daquele mesmo jeito. Voltei aleluiado, do mesmo jeito, né? Senhor, mas meio, sabe, do coração, quando eu cheguei em casa, fui falar para ela, ria, né? Enfim. Mas que nós não tenhamos o medo de mudar. Não tenhamos o medo de fazer diferente. Amém? E para finalizar, irmãos, nós como pais, qual o nosso maior medo? Como pais, perder os nossos filhos. Então, não é verdade? Como pais, eu não estou falando assim, não, salvação. Não, estou falando como pais. Né? Nós como pais, qual é o nosso maior medo? É o medo de perder nossos filhos. Aí nesse medo de perder nossos filhos, aí eu pergunto assim, quem tem sido você dentro de casa? Provérbios ensina, né? Nos ensina a criança no caminho que deve andar. E tem um pastor chamado Mac Anderson que ele falou uma frase, eu acho que nós até ouvimos juntos. Ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou o seguinte: mais vale um exemplo do que uma tonelada de palavras. Mais vale um exemplo do que uma tonelada de palavras. Então hoje eu boto a mão no meu coração e falo o seguinte: esse aqui, ó, ele é o homem que eu quero que seja parecido comigo. Porque quando a criança nasce, qual é o maior orgulho de todo pai e toda mãe? Não, tem que ser parecido comigo. Irmãos, isso é inerente a nós, porque Deus, quando nos criou, Ele nos criou parecido com Ele. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa foi a ordem de Deus. Essa foi a ordem do Senhor. E isso vem entranhado na nossa essência. Então, quando os nossos filhos nascem, a primeira coisa que a gente olha, parece com quem? É ou não é verdade? É verdade. E hoje eles começam a crescer. E eu olho para ele e falo assim, parece com quem? Eu posso olhar de repente para dentro da minha casa e falar o seguinte, olha, lá tem 2. Eu quero que os 2 sejam parecidos comigo. Eu posso falar isso? Isso é para nossa reflexão. Porque o medo que nós temos muitas vezes de perder nossos filhos para o mundo, ele está diretamente relacionado à nossa busca em Deus para ensiná-los. A nossa busca em Deus para sermos exemplo para eles. Porque não adianta você falar assim, olha, não vai roubar, e eu roubo no meu trabalho. Não adianta. Olha, você não pode roubar, e daqui a pouco chega uma sentença em casa, um oficial de justiça, e eu saio preso. Hoje se questiona muito da política, se fala muito da política, né? Mas se você observar, as gerações que vêm de pai para filho, elas são sempre recheadas de escândalo, né? Pode ver, pai para filho que vem substituindo a política, são sempre recheadas de escândalo. Então, quando o filho daquele que hoje já é um homem, que está tendo suas ações, que está recheado de escândalo, onde é que ele se apoiou para ser exemplo? No pai e na mãe. E assim nós temos que ter as nossas verdades, né? Os nossos medos de perder nosso filho, eles não podem ser menor do que o nosso medo de não poder ensiná-los. Amém? E para finalizar, irmãos, eu queria deixar uma chave de entendimento para vocês. Há uma chave, é uma chave, fica de pé em nome de Jesus. Há uma chave que ela vence todo medo. Eu vou, hoje, buscando no Senhor, né? Ele me deu uma chave que ela vence todo medo. Essa chave, ela não é pedir de Deus. Essa chave é estar em Deus. Entendeu? São coisas diferentes. Porque você pode até pedir, mas a pergunta é, você está nele? É essa chave de você estar em Deus que vai fazer com que você vença todo medo. Se você observar Jesus, ele pede por 3 vezes, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Pai, olha, irmãos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que é que fez com que ele conseguisse prosseguindo no caminho de cruz? O que é que fez com que ele prosseguisse no caminho realmente de se colocar como sacrifício pelas nossas vidas? O Espírito. Ele ser um com o Pai. Sejam um, como eu sou um com o Pai. Foi isso que Jesus nos ensinou.